Endrick cuspiu em Casemiro no concentrado da seleção, e o vestiário inteiro viu. Não foi uma discussão qualquer, não foi mal-entendido, não foi exagero da imprensa. É sério, nunca se viu algo assim a dias da estreia da Copa do Mundo 2026. E tem um detalhe que a CBF ainda não confirmou publicamente. Tudo começou porque vazou um esquema de apostas irregulares envolvendo jogadores e staff da delegação. E Casemiro, o capitão, já sabia disso. O que a comissão técnica não esperava era que Endrick descobrisse por outro caminho e confrontasse o experiente zagueiro na frente de meia dúzia de companheiros. E o pior ainda nem veio à tona. Nos próximos minutos você vai entender exatamente o que aconteceu. Por que isso explodiu agora? E por que Carlo Ancelotti enfrenta a pior crise de sua passagem pela seleção há 10 dias do debut? Quando algo desse tamanho acontece a dias da estreia da Copa, não é um problema qualquer de relacionamento. É uma bomba que pode fragmentar o grupo inteiro. Você que é torcedor sabe o que um vestiário rachado significa. Perda de foco tático, comunicação quebrada em campo, confiança abalada. E os bastidores disso são piores do que parece, porque isso não começou ontem. A tensão vinha crescendo desde os amistosos de preparação. Mas para entender o tamanho disso, você precisa voltar alguns dias. Segundo informações que circulam nos bastidores, uma documentação interna teria vazado, indicando que um núcleo de jogadores e até funcionários estaria envolvido em operações de apostas em jogos da própria seleção e de times que vão disputar a Copa. Isso não é um boato qualquer. Uma denúncia anônima chegou à CBF 2 dias antes de tudo explodir. E calma, porque o detalhe mais polêmico eu deixei para o final. A CBF recebeu a denúncia, investigou internamente e abafou. Casemiro, como capitão, foi informado sob confidencialidade. Ele deveria manter silêncio enquanto a instituição apurava os fatos. Só que Endrick descobriu de outro jeito. Fontes próximas à delegação garantem que mensagens circularam entre membros da comissão técnica. E o garoto de 19 anos pegou a informação e tirou suas próprias conclusões. Para Endrick, se o capitão sabia e não avisou o vestiário, era conivência. Era proteção à instituição em detrimento da verdade. Tudo culminou no 3º andar do hotel de concentração, final da tarde. Endrick aguardava Casemiro saindo do elevador. A conversa começou em tom normal, depois escalou rápido. O atacante acusava. Você já sabia disso e não falou pra gente. Deixou a gente no escuro enquanto investigavam nossos nomes. Casemiro respondia com calma cortante. A voz baixa. O tom de quem não quer alarde. Você não sabe o que tá falando. Moleque. Isso é questão de protocolo, de instituição. Endrick avançou um passo, gesticulava. A voz alcançava o corredor. Rodrigo saiu do quarto para ver. Gabriel Magalhães apareceu na porta. O clima ficou insustentável em questão de segundos. Então veio o gesto. Endrick cuspiu no rosto de Casemiro. Direto, sem filtro, na frente de todos. O cuspe atingiu a bochecha do capitão. Silêncio absoluto. Os segundos seguintes pareceram uma eternidade. Casemiro limpou o rosto com a manga da camiseta. Abaixou a cabeça e entrou no quarto sem responder nada. Ninguém interferiu no momento. Ninguém gritou, ninguém agrediu de volta. Só aquele silêncio pesado que diz tudo. 7 minutos depois, a primeira publicação anônima nas redes sociais. Um vídeo capturado por celular. Som ruim, mas completamente identificável. 30 segundos de material bruto. O gesto, o silêncio, a reação de Rodrigo na porta, incrédulo. Dentro de 1 hora, o vídeo tinha 300.000 visualizações. Acontece que isso não começou por acaso. A seleção vinha sob pressão desde os amistosos. Desempenho oscilante, saídas de campo tensas, grupos divididos informalmente entre veteranos e jovens. Rumores fortes apontam que Casemiro vinha acumulando cansaço físico de múltiplas temporadas de elite europeia, questionando privadamente a profundidade moral de alguns companheiros. Endrick, por outro lado, crescia em protagonismo rápido, irritando alguns dos veteranos que não viam tanta velocidade de ascensão assim. De um lado, o experiente capitão que divide vestiário com Neymar há mais de uma década, entendendo protocolo e estrutura institucional. Do outro, o jovem atacante que acredita que verdade não deveria esperar burocracia. E tem alguém no meio disso tudo que sai ganhando com o caos. A imprensa que especula, as redes que explodem e uma narrativa que afasta o foco do futebol em si. Vinícius Júnior observa tudo em silêncio. Alisson se retrai. Bruno Guimarães e Lucas Paquetá evitam tomar lado publicamente, mas conversam nos cantos.
O vestiário está rachado e Carlo Ancelotti sabe disso. As redes explodiram em segundos. A torcida dividiu-se. Uns defendem Endrick, chamando-o de herói por expor a verdade e cobrar transparência. Outros pedem sua cabeça, afirmando que desrespeitar o capitão dias antes de uma Copa é cruzar uma linha que não se volta. A imprensa brasileira pirou. Manchetes já comparam ao racha da seleção 2010 e especulam sobre fragmentação total do grupo. A imprensa espanhola repercute o vídeo em todos os portais. Casemiro, respeitado em Real Madrid e Manchester United, vê sua imagem de liderança questionada. Endrick, promessa da era Ancelotti, vira vilão ou herói conforme a opinião. E olha, o que se comenta nos bastidores é que a gravação completa de 40 segundos, com áudio inteiro do diálogo, ainda não foi publicada. Existe material mais incriminador circulando em grupos fechados de jornalistas. Essa documentação sobre as apostas, a que Casemiro teria visto, menciona nomes além de jogadores, staff, preparadores físicos, analistas, gente que ninguém esperava. Agora Carlo Ancelotti está entre duas decisões ruins. Se ele pune Endrick severamente, suspendendo-o ou reduzindo seus minutos inicialmente, sinaliza que confrontar o capitão tem consequência, mas perde capital político com a geração nova e coloca foco no incidente em vez da Copa. Se ele tenta conciliação silenciosa, relativizando o gesto e pedindo desculpas privadas, pareça que brigas resolvem conflitos e abre precedente para investigação real sobre as apostas, que pode desmantelar o grupo dias antes de entrar em campo. O prazo está correndo. A estreia está chegando. A FIFA exige decisões institucionais claras sobre denúncias de apostas irregulares. Ancelotti não pode simplesmente ignorar. E o vestiário sabe disso. O peso do que aconteceu é imenso. Endrick cuspiu no capitão da seleção há dias de uma Copa do Mundo. Casemiro manteve silêncio após o gesto, descendo a cabeça. A delegação inteira viu. O Brasil inteiro vai ver. E isso é um ponto sem volta no relacionamento entre os dois, independente do que Ancelotti decidir. E olha, isso está longe de acabar. Essa é a informação que circula até agora. Mas nas próximas horas devem pingar novos detalhes. E eles podem virar essa história de cabeça para baixo. Fontes próximas à CBF sugerem que uma nota oficial virá em breve. Mas o tamanho da crise pode ser muito maior do que aparenta. Para você, Endrick foi herói por confrontar a omissão de Casemiro e cobrar verdade. Ou ele cruzou uma linha que nunca deveria ter cruzado, desrespeitando a hierarquia e comprometendo a unidade da seleção a dias do torneio mais importante? Escreve aí embaixo o que você acha. E se você não quer descobrir a próxima bomba depois de todo mundo, se inscreve e ativa o sininho agora. Porque quando isso estourar de vez, você vai querer ser o primeiro a saber, não o último.